Nós estamos falando de batalha espiritual. Repita comigo: Jeová Nissi. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. É o Senhor, É o a Senhor, minha vitória. a minha vitória. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é essa bandeira aqui? Você sabe? A laranja representa o que na campanha, no propósito? A família. Batalha espiritual. Você entrou numa batalha, não entrou num propósito só. É essa consciência que Deus quer que vocês tenham. Vocês acham que eu venho aqui inventar uma simbologia? Daí vocês fazem certinho, pega a bandeirinha, já venci. Dá uma palhaça. O mundo espiritual não brinca, não. A simbologia vem para entrarmos em concordância. Mas para entrarmos na concordância, para a batalha, para lutar. É isso que nós falamos de Neemias. Outro propósito, o que ele usou aqui? Finança. Diga comigo: Jeová Nissi. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha O bandeira. Senhor é a minha vitória. O Senhor é a minha vitória. O Senhor Senhor lutará ao meu favor. ao meu favor. Neemias. Repete: Neemias. Neemias 4:20. 4:20. Você entrou numa batalha na vida financeira. Você acha que é só dar oferta uma vez por mês ali? Acabou, põe lá o seu dinheirinho. É fácil assim, mas é batalha espiritual. Você acha que demônio sai com o teu dinheiro? Você acha que espírito maligno sai porque você vem aqui no culto e está tudo certo? Sabe porque eu venho bater cartão aqui? Ou você entende a sua posição como mulher e homem de Deus Glória a Deus. e se posiciona como soldados prontos para lutar sem temer, com a fé bem posicionada? Ou você está fora, você está perdendo seu tempo, porque tem que entrar na batalha e lutar. Os covardes ficam de fora. Quando o Senhor falou a Gideão: olha aí, chama o pessoal aí. Deu um monte, aí não sei quantos mil. Olha, é desse jeito. Essa é a simbologia, Gideão. Quando eles quiserem pegar água de um jeito, você deixa eles ficar. Tem uma posição aqui que falou: um vai pegar uma forma número 1 que do jeito a água. Esse número 1 é os que vão ficar na batalha. Outros vão fazer de outra forma para pegar a água. Esses número 2 aí que vão pegar de uma outra forma são os que vão ficar de fora da batalha, porque eles têm medo. Está lá na Bíblia. O jeito dele abaixar, que Deus disse para tomar água, era definitivo na posição espiritual dele. Então a pessoa vem aqui achando que é só dar o dinheiro e está resolvido. Vai para outro lugar, irmão. Está perdendo seu tempo aqui. Porque aqui tem que se envolver com as coisas de Deus, tem que se posicionar. E a fé é uma fé viva, que exige de você o quê? As duas pernas da fé. Qual é? Tá difícil, né? Tem que dar força. Eu sei que é difícil, né? Mas estou brincando para dar um choque, né? É coragem e ousadia. Gravem bem, se você esquecer disso, sua fé é enfeite. Quer ter uma fé que até o demônio tem? Então fica com a fé que até o demônio tem. Aí eu sei que Deus existe, sei que você sabe, o diabo também sabe. Põe sua fé em movimento, aí faz toda a diferença. Uma fé que anda, que tem coragem para obedecer, coragem para enfrentar as coisas, lutar. E ousadia é para usar mesmo. Ainda que as coisas se mostram contra, coisas impossíveis, você não foge à luta. É muito linda essa frase, né, na nossa música nacional. Os filhos de Deus não fogem à luta. Os filhos de Deus não fogem à luta. Filho de Deus não pode fugir. Porque se ele foge, ele deixou a coragem de lado. Dá o problema lá, deve você se esconder. Não, está difícil demais, pastor. Não sei lidar, não. Vamos juntos. Vamos encarar, vamos lá de frente com ele. Falaram para Davi: Golias é grande, hein, cara? É sempre assim, os mensageiros de Jó, irmão. É sempre assim. Ele não vem dizer para você: ó, fica tranquilo que dá para vencer. Não, eles vêm igual os espias, melhor, os espias de Josué.
que foram com Josué. Uma parte, a maioria dos espias voltaram, foram espiar a terra, e quando voltaram, eles voltaram com a visão de libertos, curados, restaurados, uma fé viva. Voltaram com uma fé. Olha, lá tem gigantes, hein, que lutam também, e eles são grandes, hein, cara. Eles são tão grandes que nós somos parecidos com inseto perto deles. Imagina você recebendo a notícia dela: ó, você vai descer ali, vai matar cheio de bandido com um fuzil até os dentes, e os caras é bom de tiro, hein, cara. Ah, vai descer lá para falar com eles. Tem que ter o quê? Tem que ter coragem. E é só recado para os espíritos. Mas Josué e Caleb, visão do reino. Que nada. Eles têm um exército grande lá, mas não tem problema não. Porque há uma diferença entre nós e eles. Nós temos um Deus que é ainda maior. Então vamos descer e vencer esses inimigos. E foi o que aconteceu. Mas mensageiro de Jó para te dar mais má notícia. A Bíblia diz em Salmo 107, eu não falo, aquele que recebe, os que temem ao Senhor, eles não têm medo de más notícias. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Porque a vida dele não está respaldada em forças humanas, mas está respaldada no Senhor, no poder de Deus que opera nele. Para que a honra de Deus. Então, tua batalha é espiritual. Se tua batalha você está apoiando em Deus, então é poder espiritual que vem sobre você para trazer à existência aquilo que ninguém nunca mais ouviu e jamais alguém pensou que poderia acontecer. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. O que você não viu que Deus fez, e esse poder vem trazer a existência, mas a posição tem que ser espiritual, uma batalha espiritual. O homem carnal não entende as coisas espirituais. A mente carnal não entende as coisas espirituais. A mente carnal enxerga uma lógica: eles são grandes demais. Por que são grandes demais? Porque alguém falou. Então vou te falar de um Deus que é grande e poderoso, que abre o mar vermelho, que cura os doentes, que limpa os leprosos. Há um Jesus todo poderoso, que até os demônios têm que sujeitar-se a Ele, e que ninguém pode o deter, nem o mar, nem a tempestade, nem ninguém pode detê-lo. Então lute por esse Deus, com esse Deus. Não lute pela mensagem de Jó, os mensageiros de Jó, nem pelos espias com a mente cativa, mas lute pela mensagem que tem na palavra de Deus, que você recebeu da palavra de Deus, as mensagens de fé, que fazem a sua fé, que constrói a sua fé viva, e tenha coragem, vai enfrentar os teus inimigos. Entre nessa batalha, como você já diz ter entrado, entre e ofereça um jejum a Deus, e não só um jejum, mas ore. Se volte para a tua família, pega uma foto da sua família, daqueles que você precisa libertá-los do cativeiro. Pega a foto, pega a roupa, pega o que você quiser, mas põe diante dos teus olhos, constrói a visão. E em concordância com essa igreja, conosco, que representamos a igreja na igreja, ore e determine a bênção de Deus. Determine a cura, determine a libertação. Senhor, seja liberto. Use as suas armas espirituais, porque em Deus as nossas armas são espirituais, não seguem lógicas humanas, são armas espirituais. Na guerra então lá em Neemias nós aprendemos. Neemias viu o problema de Jerusalém e foi uma desgraça aquilo lá. Muita coisa ruim aconteceu, mas ele não teve medo de olhar os inimigos, os vizinhos de Jerusalém, dizendo: isso aí não tem mais jeito não, cara, acabaram com tudo aí, e falando e zombando deles. E ele não se intimidou. Os outros talvez até se conformaram, mas estão miseráveis, a gente não tem nem como comprar nem um tijolo, quanto mais levantar esses muros.
Mas Neemias falou: ó, sou copeiro, mas eu vou para cima disso aí, porque a gente não pode aceitar que um lugar consagrado a Deus seja destruído dessa forma. Vamos restaurar Jerusalém. Mas a atitude dele não foi uma visão movida por conceitos humanos, mas movido pela visão espiritual. Ele olhou para aquilo, se comoveu com tristeza, por saber a batalha que aquele povo estava tendo, o sofrimento que aquele povo estava tendo, e ele se humilhou. Primeiro a Bíblia diz que ele começou a jejuar e orar, e depois se humilhou diante de Deus. Armas espirituais que você pode usar na sua vida: jejum e oração. E declare a palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus. Imagina um anjo vindo falar todo dia, ler um versículo para você. Imagina se você pudesse receber essa visão espiritual, vamos dizer assim. Um anjo vinha ao seu lado e lia a palavra de Deus para você. O anjo chega à sua porta e diz: eu vim hoje só para ler 1 Coríntios 2:9 para você. Aí você olha, você ouve, e aquilo entra para você como uma mensagem recebida. Então pegue a palavra de Deus e leia como uma mensagem enviada por Deus para você, para que você pense daquela forma e declare essa palavra na sua vida, na vida da sua família, sobre as suas finanças. Então repete comigo: jejum, oração, e declarar a palavra. É uma das armas espirituais. E por último nós falamos que depois que ele jejuou, Neemias, ele começou a orar pelo aquele povo para a reconstrução de Jerusalém. Aí ele começou a quebrantar o seu coração. A última arma que Deus nos deu como visão nesse ministério, nesse propósito que nós concordamos em entrar em batalha, a última arma que ele disse foi a oração intercessória de quebrantamento. É pedir perdão a Deus, é reconhecer a grandeza de Deus e a sua necessidade dele, é pedir misericórdia a Deus pela sua vida, porque você é pecador. Sem o sangue de Jesus você é pecador, você não pode ter condição alguma de vencer este mundo espiritual. Então quando nós quebrantamos o nosso coração, reconhecendo os nossos pecados, nós estamos sendo humildes e demonstrando a dependência de Deus, que Ele venha nos socorrer. Então Neemias reconheceu o seu pecado. Olha lá, você vê a oração de Neemias, capítulo 1. Ele: Senhor, perdoa-nos porque pecamos, perdoa-nos porque os nossos pais pecaram. E mais, ele pediu: perdoa este povo, Senhor. Ore pelo perdão, pela sua vida, e ore pelo perdão também daqueles que estão envolvidos nesta batalha pela família. Faça isso, experimente para você ver. Perdoa, Senhor, a vida do meu filho. Ele se envolveu com bebidas, com drogas. Pai, perdoa porque ele está fazendo a coisa errada. Ele está destruindo a vida dele. Não é esta a tua vontade para ele. Perdoa, meu filho, Senhor. Tenha misericórdia dele. Isso é quebrantamento, irmão. É reconhecer a dependência de Deus, e que somente Ele agindo e perdoando os nossos pecados, e perdoando o pecado da nossa família, dos nossos filhos, do nosso esposo, nossa esposa, nós poderemos ser sarados, curados, restaurados. Está vendo como suas armas espirituais? Não é vir trazer a bandeirinha e erguer a terra. A bandeirinha é concordância. Receber, vir ao culto é concordância. E Jesus disse que o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. É concordância. Mas o determinante da tua vitória é o seu posicionamento espiritual. E Neemias disse assim: convoque o povo. De um lado peguem a espada e do outro lado a sua ferramenta de trabalho. O que representa de um lado o esforço e do outro lado a espada, que é a palavra de Deus. Irmão, baixa um pouquinho o ar só para quente. E de um lado a espada e do outro lado a ferramenta de trabalho.
Então, esse é o cruzamento espiritual. Não quer dizer que você só tem que orar e jejuar, acabou, não. Acha em direção àquilo. Preciso de emprego, mas você fica em casa. É isso? Sem mandar currículo, sem ir atrás. Você precisa resolver um problema, você não quer conversar com aquela pessoa para resolver. Você não quer perdoar, não quer conversar para pôr na mesa, para ajustar isso. Você não quer pagar aquela dívida e lá e negociar a dívida, porque está com vergonha. Não, vai em direção, não tenha vergonha não. Vai em direção, por mais que esse cara é chato, mas eu vou enfrentar ele, porque eu preciso resolver essas coisas. De um lado é o esforço, é a atitude que você tem que ter, e do outro lado a sua espada representa, não é de qualquer jeito, é com a palavra de Deus na sua boca, no seu coração. Aí você vai para o mundo físico com armas espirituais. É assim que se luta a batalha espiritual. Então repete comigo: jejum, oração, declarando a palavra, diariamente, e oração intercessória, de quebrantamento. Quebranta o teu coração. Que Jó disse: você viu uma música, você ouviu? Senhor tirou, o Senhor me deu. Bendito seja o nome do Senhor. Reconhecendo a pequeneza dele, de que se tinha algo errado, Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quer e permitir o que Ele quiser. Eu não tenho esse poder, mas Ele tem. Reconhecendo a soberania de Deus, se humilha. Quebrantamento é se humilhar, não é ficar questionando Deus, debatendo com Deus, não. Não é ficar, por quê? Porque essas porquê não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar para fora da arca, para não dizer outra coisa. Levar para o inferno, isso sim que leva as pessoas que questionam Deus. Inferno. Por quê? Porque é rebelião. Deus, quem é você? Por que você não fez? Isso aí. Porque quem conhece a palavra é pior questionar Deus do que quem não conhece. Porque quem me conhece, Deus diz: você não sabe o que faz. Mas e quem conhece? O que Jesus fala? Tem misericórdia, Senhor. Porque se você vir com toda a força com quem conhece falando besteira, é para fulminar. Mas ainda bem que Jesus morreu na cruz e perdoou os seus pecados e te deu condição de reconciliar com Deus. Como é bom saber que a graça de Deus nos alcançou através de Jesus Cristo. Então se apegue nisso e não deixe o pecado permanecer na sua vida. Não deixe o pecado permanecer na sua casa. Peça perdão por você, peça perdão pela sua família. A oração intercessória de quebrantamento é uma estratégia de guerra, é uma arma de guerra. Não deixe de fora. 1 Coríntios 10, 4 está dizendo: as armas que usamos em nossas lutas não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos falsas ideias. Quando nós deixamos o pecado, o pensamento, o que é pecado? Desobediência. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado, irmão. Coisas que a gente faz que a gente sabe que papai não gosta. Não é isso? A gente olha o filhinho, não faz, não põe a mão na tomada, não risca a parede. Tudo que papai não gosta é pecado, é desobediência. Então o papai muitas vezes tem que corrigir a pessoa. E aqui está dizendo: fortalezas são coisas que a gente concorda, guarda nas atitudes, que permanecem ali na nossa mente, achando que está tudo certo. Não, Deus entende isso. Está traindo sua esposa, está traindo a sua esposa, e Deus entende: porque eu tenho um problema compulsivo sexual. Tá bom, continua assim. Não ore antes, se liberte dessas prostituição, desses adultérios, dessas malignidades que o mundo te oferece para você ver para onde você vai depois que você morrer, seu bebê. Porque não tem volta, não tem como voltar, não. Então resolva o seu tempo. A palavra diz, é chamado hoje. Resolva o seu posicionamento hoje diante de Deus, uma intercessão de misericórdia, intercessão de quebrantamento. Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu sou pecador. Olha o que eu fiz hoje, Pai.
Eu xinguei o cara que me cortou no trânsito. Olha o que eu fiz hoje, pai. Eu falei um monte de besteira para minha mulher, para minha esposa, ou para o meu esposo. Olha o que eu fiz hoje, pai. Olha, me entristeceu, eu bati, eu não fiz. Reconhece os seus pecados, limpa o teu coração. Não deixe essas coisas ficar alojadas lá nas fortalezas da mente, onde o diabo entra e diz: opa, tem coisa boa aqui dentro. Onde o diabo consegue identificar. Tem coisa boa ali dentro. Aí começa a produzir outras coisas também, como falsas ideias. Por isso ele diz: é poderosa as armas que usamos em 2 Coríntios 10, 4. As armas que Deus nos deu são poderosas para destruir toda a fortaleza e destruir tudo que? Toda a falsa ideia. E as falsas ideias, ou sofismas, são coisas que inventam. No YouTube ele está cheio de pastor inventando modinha ali, inventando coisa que não existe na Bíblia. Pessoas aí falando para você: não tem problema, cada um faz o que quer com a sua vida, é um direito nosso. Lá em Sodoma e Gomorra também falaram isso, e Noé também falaram isso aí. Mas a justiça de Deus veio, porque a palavra de Deus veio julgar a terra. E a Bíblia diz: você passa, eu passo, minha família passa, mas a palavra de Deus não permanece para sempre, não vai passar não. Vai julgar geração em geração, vai passar nesse funil. Então confronte a sua vida com a palavra, peça perdão, me perdoe, Senhor. Não deixa se criar fortaleza, um lugar onde se ajunta coisas, se protege, ou falsas ideias que o mundo vem dar para você. Não tem problema assim. Deus disse que é melhor perdoar, por que eu vou odiar? Se Deus disse que é melhor ajudar, por que eu vou negar ajuda? Se Deus diz que eu tenho que amar o próximo, por que eu vou me afastar dele? Vá na contramão do mundo, irmão. Porque a palavra de Deus é loucura para os homens, mas para Deus é sabedoria. Amém? Daí abortou aqui uma mão de osso. Hebreus 10, 23. Olha o que está dizendo: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Guardem a palavra. A palavra não que você guarda, não é aquela que você só lê. Hoje eu li 2 versículos, tá bom. Ou aquela figurinha que eu mando para vocês, tá? Do propósito, né? Aquilo é concordância. Quem não lê pelo menos 1 ou 2 vezes, como eu falei durante a semana, está errando, está pecando, está vacilando na batalha, porque é Deus que mandou eu ler. Se Deus mandou eu ler, mandou passar para vocês, é porque vocês têm que fazer também. Tem que ler pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, porque faz parte do que o Espírito deu a essa igreja, como estratégia para a batalha, com propósito. Então não entrasse no propósito, ficasse de fora. Aí você precisa orar, não precisa jejuar uma vez por mês, e nem precisa ler coisa alguma, fica lá cultuando o seu problema. Mas ele diz aqui: a fé, a esperança, guardemos firmemente a palavra, mas não ler por ler, mas confesse, professar, tornar público o que você fala, o que você lê. Quando fala assim, é para você mesmo procurar ouvir o que você está lendo, entender o que você está falando. Já viu aquele cartazinho na garagem? Leia até entender. É mais ou menos assim, leia até entender, né? O pastor mandou, guardemos firmemente. Não sei, lembro que eu vi depois. Não, procure ler 1 ou 2 vezes se necessário, mas procure entender aquele versículo. Aí dessa forma você estará não só guardando, mas você estará memorizando para professar publicamente. Que quando começar uma situação de guerra, o diabo vir, aí você vai estar pronto igual Jesus para dar o contra-ataque do diabo contra o diabo. Qual foi o contra-ataque de Jesus que nós falamos? Para o YouTube lá. Para o YouTube, para quem não assistiu, para quem não ouviu mais nada lá. O primeiro ataque. Jesus, o contra-ataque dele foi: está escrito. Aí vem o diabo te afrontar na tua empresa, na rua, tua vizinha, e você não tem a palavra de Deus, porque não lê, porque não memoriza, porque não professa, não fala sobre ela. Aí vem diante da guerra, quer resolver os problemas com palavras mansas, com discussão, com briga, aí eu acho, eu penso, eu.
A palavra de Deus diz o que sobre isso? Então é a palavra que está dizendo, está escrito. O Senhor é mais poderoso que qualquer obstáculo. O Senhor é grande, tremendo e temível, e Ele está comigo. Eu não preciso ter medo. Ele disse: eu não serei órfão. Estou convosco, não vos abandonarei, nem vos desampararei. Então estou cheio da palavra. Eu creio no Deus que preparou as coisas para mim. E eu creio que as coisas que meus olhos não viram, nem meus ouvidos ainda ouviram, que às vezes nem foi me revelado, mas Deus já se preparou para mim. Então vai ter vitória sobre essa causa. Vai ter vitória. Eu começo a professar a palavra. Você começa a professar, tornar público diante dos homens e dos seus inimigos e diante de você mesmo. Você começa a se fortalecer na fé, e a sua fé começa a ficar mais convicta daquilo que Deus quer fazer naquele lugar. Quanto mais a fé se torna convicta, porque o nível de fé não é pelo tanto de igreja que você vem, não é o tempo de igreja. O nível de fé é o tanto de convicção que você tem do que você crê na palavra de Deus. E talvez alguns falem: pastor, por que acontece tão rápido na sua vida? Talvez o problema não está em vir na igreja. Não é porque eu venho há muitos anos na igreja, é porque a minha convicção talvez seja maior que a sua. Porque a minha confiança em Deus é muito maior às vezes que a de vocês. Às vezes, por quê? Porque diante das guerras, das batalhas, vocês acham que eu não tenho angústia, não tenho tristeza? Ou vocês acham que eu passo por situações difíceis também financeiras? Passo. Mas a diferença para resolvê-las está na minha convicção de fé, do que Deus representa para mim nas minhas batalhas. Então o diabo comigo não tem boi não, porque estou cheio da palavra. Nunca estou vazio dela, sempre cheio. Aonde eu estiver, sempre cheio. Então o Espírito Santo encontra em mim o que ele precisa, a ferramenta que ele precisa, o material que ele precisa para produzir no reino o poder que eu preciso, para liberar as coisas. E não uma mente fraca, onde os mensageiros de Jó chegam com as falsas ideias. Olha, isso é mentira, vai dar tudo. É muito complicado, tá? O advogado disse, né? É muito difícil isso. Difícil para você que é homem, porque a palavra diz que nada é demasiadamente difícil para Deus. Nada é impossível para Deus, diz a palavra. Então, professe. Vai falar muito do seu advogado, vai falar: você é louco. Mas fale para você mesmo. Não receber a mensagem ruim, dá uma meia volta, ou tchau, tá? Declaro que isso aí é mensageiro de Jó. É mensageiro do diabo para mim criar uma visão errada. Então vou criar a visão certa. A visão certa: nada é impossível. Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo ou pensando. Efésios 3:20. Destrói as falsas ideias do diabo. Ele quer que você pense no pior, mas Deus não quer que você apenas pense no melhor. Ele preparou o melhor para você. 1 Coríntios 2:9. Ele preparou o melhor para os que o amam. Amém? Amém. É muito simples a batalha, é só uma questão de posicionamento. Então, o que diz a palavra em Hebreus 10:23, guarde, não apenas leia, mas professe, torne público para você mesmo primeiro, e depois para as pessoas, e diante das situações você vai ver o poder de Deus. Vamos lá em Joel 3:9. Olha o que diz Joel 3:9. Eu estava lendo só Joel 3:10, mas eu falei: não, 9 não pode ficar fora, né? Porque também fala. Olha só o que diz o versículo. Capítulo Joel 3:9. Anuncie isto às nações: prepare-se para uma guerra santa. Chame os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem ou se preparem para a batalha. Versículo 9. Guerra santa. Quando ele está falando em guerra santa, não é terrorismo. Está falando guerra santa, porque a batalha é espiritual. A batalha é com Deus e por Deus na sua vida.
Então chame os soldados. Então o posicionamento é importante, não só se apresente, quer dizer, tenha coragem para se posicionar, vou para a guerra, vou enfrentar esse problema com meu filho, com a minha filha, ou com a droga, ou com a vida financeira, desse desemprego, seja o que for. Apanha de frente e diz, não, eu vou me posicionar para mudar essa história. É convocação para uma guerra santa. É para usar as armas espirituais que Deus te convocou. Então se posiciona como um soldado. É vestido da armadura em Efésios 6. E se posicione com a coragem, eu estou pronto. Vamos lá, tem que mudar, é isso. Vamos mudar. Mas ele disse, não só se apresente, tenha coragem, mas esteja pronto. E estar pronto é estar cheio da palavra, para ter ousadia diante das situações que se divergem com você, usar a palavra com ousadia. Dizer, não, eu creio. Não, cara, você não está vendo. Olha, eu vou falar um testemunho rápido para você. Mas veja, aquilo foi impactante. Eu até guardei esse computador nesse som de cara. Mas foi tremendo. E a mulher, a filha, teve um problema de saúde grave, resumindo. E uma menininha de 5 anos, se eu não me engano, teve um problema grave, o médico se enganou e tal. E aquele processo de hospital, e o médico falou, não, está pior. E agora está no aparelho. E agora não vai ter jeito. Mas ela recebeu uma palavra do altar que ela disse. E a palavra do altar disse, Deus está com você e nada é impossível. E aí o Espírito Santo falou com ela, não foi o pastor. Que a gente fala quando o Espírito que testifica em vocês. E ele testificou nela, ela vai viver, porque nada é impossível para Deus. Ela não vai morrer. E o médico disse, agora ela está no tubo, mulher. E já faz alguns meses, então, olha, mamãe, eu sei que é difícil para você, mas está na hora de desligar os aparelhos, porque não tem mais o que fazer. Sabe o que aquela mulher disse? Ela não disse, não, vocês não vão desligar. Não, ela disse, se é isso mesmo, pode desligar. Mas, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa, nada é impossível para meu Deus. E eu vou dizer para você, ela vai viver, ela não vai morrer. Minha senhora, eu entendo o médico disse. Eu entendo a sua fé, a sua religião, mas a senhora também entende que não tem mais o que fazer e vai ter que desligar o aparelho. Ela disse, eu entendo. E estou concordando, você pode desligar. Mas eu quero que o senhor entenda que a minha fé diz que Deus é o Deus do impossível. E Ele não vai deixar a minha filha morrer. Ele vai deixar ela viva ainda. Ele disse, tudo bem, senhora, depois a senhora procura a psicologia e o apoio psicológico. E aí vai dar tudo certo. E aquela menina foi desligada o aparelho. Aí o médico veio e disse, morreu. Então, sabe, né? Todo o processo. Ela foi até o quarto da menina, já tinha sido levado para o necrotério lá para baixo, não sei, para fazer a liberação. E ela foi para o quarto da menina, onde ela estava, e orou e disse, Senhor, eu creio. E até o último momento eu creio. A minha filha, tu disseste que não iria morrer, que ia viver. E ainda assim, ela não foi enterrada, então eu estou orando, porque é isso que tu disseste, então seja feita a tua vontade. Se está levando ela, tudo bem, mas eu creio, foi tu que me disseste, ela vai viver. Irmão, os caras foram liberar o corpo, e a menina, um dos enfermeiros viu o braço dela mexer. Lá no corredor, na maca, levando para lavar o corpo, ele viu o braço dela fazer assim. E aí o cara falou, está mexendo. Ele está vivo ainda, não, está mexendo. O cara falou, não, está louco, está mexendo. Voltaram o corpo para o quarto. E a menina hoje tem 20 e poucos anos. Tá? Glória a Deus. Então, quer dizer, não estou dizendo que a todos nós vamos receber desse milagre, não sei. Porque é Deus que é soberano, é Ele quem decide o que vai, o que não vai, o que é, o que não é. Mas só sei que quando a gente crê, e a nossa convicção é nele, confiante nele, então tudo se torna possível. Mas a palavra final é de Deus, mas confia até o último. E se Deus te deu, Deus tirou, não, Deus tirou. Se precisou ir embora, não teve jeito, graças a Deus eu te louvo, Senhor. Não vou me revelar contra ti, porque um dia eu também vou partir. Mas, Senhor, se tu me der a minha filha de volta, eu ainda em vida, será uma grande alegria.
confiança plena. Pode levar, Deus. Mas se tu me permitir que ela fique, porque tu és rei, então ela viverá. E aí a filha viveu. Então é a convicção de fé, irmãos. E nós abrimos mão muito fácil por causa dos mensageiros de Jó, por causa dos espias, os tipos de pessoas de espias negativos lá de Josué, que vêm desconstruir a sua fé na sua mente, e eles mandam mensagem dia e noite para você. É no trabalho, é dentro de casa, ninguém falando mal de você, na rua, na igreja, é na televisão, às vezes falando, você não consegue, você não serve, você não isso, você é uma mina, uma constante batalha espiritual de mensagens negativas para tentar desconstruir a sua fé na sua mente. E o que você tem feito? O Senhor disse: Josué, você vai ser bem sucedido se você guardar a minha palavra. Josué 3. Se você meditar nela de dia e de noite, é ela que vai te fazer ser bem sucedido. Abençoada, a palavra abençoada, ser bem sucedido em tudo que você fizer. Mas se não tem palavra, o que você põe para dentro do mundo? Não é um bombardeio de mentiras do inferno para você. E você aceita, não tem mais jeito, está difícil. O Brasil, a política, a economia, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas o que você tem posto para dentro como armas espirituais que Deus te deu? Cadê a palavra? Cadê a fé renovada? Cadê a adoração a Deus? Cadê a oração? Cadê o jejum? Cadê a oração intercessória de quebrantamento, quebrantando, reconhecendo o seu pecado, a sua dependência de Deus? Aonde está a sua vida? Porque eu te procuro, Adão, de dia e de noite, e muitas vezes não te encontro, estás escondido, te ocultas de mim, como se pudesse isso, fosse possível, se esconder de Deus. Onde você está? Deus tem te procurado. Aí você diz para Deus: é que eu tive medo, Deus, eu estou com muito medo da vida. Estou com muito medo do meu problema, do meu casamento, da minha filha, do meu filho, das minhas finanças. Estou sofrendo demais. Aí você se esconde. Aí que você tem que falar comigo, Adão. Não, se esconde de Deus. Reage, irmão. Está aqui, Joel 9, 3:9. Chamei você para se apresentar como soldado. Chamei você para se apresentar e se preparar para a batalha. Aí vamos lá para o versículo 10. Transformem os seus arados em espadas, e das foices façam lanças. Arados em espada. As condições humanas, ele propõe uma mudança de visão humana carnal para uma visão espiritual. Transforme, eu estou colocando dessa forma, transforme os seus arados. O que é arados, irmão? Vocês têm que saber as coisas de Deus, sabe? Às vezes a cara fala aqui que você não entende, a palavra que você não entende. É o Google, irmão. Então, é o Google, não. Papai do Google, que é Google, não. Mas tem o Google. O que é arado? Arado é uma ferramenta. Sabe que o agricultor usa? Onde o boi puxa, às vezes ele mesmo empurra, mas é tipo como se tivesse uma pá na frente, ou um machado, mas ele vai arrastando assim, e vai abrindo uma vala. É para tirar as pedras do caminho, para que a semente seja lançada. Então é como se fosse uma tesoura e na ponta uma pá de lixo, assim, uma pá para cavar, e vai 30 centímetros lá abaixo, e vai empurrando e vai abrindo a vala. É onde você vem depois lançando as suas sementes. Então ele disse: a ferramenta que vocês têm com muito esforço humano, transforme agora ela na espada. Esse esforço não seja uma lógica humana, mas seja um esforço agora na batalha espiritual em Deus. As suas armas em Deus agora. A espada que justifica, que representa a palavra de Deus. Aí ele disse: pegue as suas foices.
e transforma em lanças. E as lanças, eu entendo pelo Espírito, pela palavra viva, não pelo Logos, mas pelo Rema. Eu entendo como a mensagem do Evangelho de Cristo, a palavra de Deus é uma mensagem como uma lança que você lança sobre os seus inimigos. Transforme a sua foice. Sabe o que é foice, né? Não é possível. Foice é foice, aquele negócio curvo, né? Uma faca entortada. Então ele vai cortando para colher, né? O esforço para a colheita, e vai, e corta, e põe no carrinho, e corta, e põe no carrinho. Então ele diz: faça isso, transforme em uma lança, e essa ponta torta, faça ela reta e transforme em uma lança. Então veja a força como as mensagens da palavra e com o seu propósito, o seu objetivo para colher. Então lancem as mensagens do Evangelho de Cristo, lancem a palavra de Deus, lancem o nome de Jesus sobre a tua casa, a tua família, sobre a tua vida. Use a espada, use a palavra de Deus e a lança para lançar, professar. Não é só ler a palavra, mas professar, confessar a palavra. Está lá em Hebreus 10, 23. Então ele disse agora por último: façam lanças das foices, né? E agora repete comigo: e que o fraco diga sou forte. Sou forte. Aí eu sou fraco. Ele não disse: se você se sentir forte, venha para a luta. Ele disse: mesmo sabendo que você é impotente diante de situações da sua vida, pela minha palavra, diga: eu posso. Tudo aquilo eu posso. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso. Porque Deus está comigo. E não é dizer porque eu sou forte, Deus me chamou para a batalha. Não, Deus chamou os fracos para confundir os fortes. Deus é Deus. E é Ele quem te capacita e vai te dar a palavra certa para, diante das suas batalhas, você poder contra-atacar as obras intestinas de Satanás. E dizer: está escrito, Satanás. Está escrito, filha. Está escrito trabalho. Está escrito finanças. Está escrito processo. Está escrito. E quando ele está dizendo diga, ele não diz sinta primeiro, ele diga. Palavra. Comece a professar. Enche o teu coração da palavra e comece diante dos seus problemas clamar o nome de Jesus, ordenar a palavra de vitória. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor é quem me cura, o Senhor é quem me sara, o Senhor é quem cuida de mim. Começa a pegar os versículos bíblicos em relação às palavras de vitória, porque quando você confessa a palavra e declara a palavra, você está dizendo ao mundo espiritual: eu posso ser impotente diante disso, mas eu sou forte em Deus para vencer. E pela fé, a Bíblia diz que a única coisa que vence o mundo é a nossa fé. Por causa da palavra, você, ainda impotente diante das situações, se torna forte para Deus. Glória a Deus. Para vencer as suas batalhas. Daí por tua quer moa pequena. Darabacou de ti quer minha quer. Então é isso aí. Comece a transformar o seu esforço humano no esforço espiritual agora. Em vez de ficar tentando arrumar um jeito para resolver, comece a orar e jejuar. Comece a declarar a oração intercessória, declarar a palavra. Comece a quebrantar o teu coração diante de Deus. Você vai ver a mudança de vida. Agora, irmão, chegou em João. Está achando muito, né? A carne ela é assim mesmo, ela grita, mas o Espírito clama por Deus. Então o Espírito está falando com a sua igreja: não tenha medo, não tenha pressa. Quem tem pressa não tem fé. Quem tem fé não tem pressa. Aí como tu aqui na mão. Vamos então para João, mas vai ser breve.
Nós vamos falar do ataque número 3. Na ministração anterior eu falei do ataque número 1 e do ataque número 2. Para quem perdeu essa ministração, está lá guardado. Mas alguém está matando a sua jumentinha, está lá no ataque de Jó mesmo, capítulo 1. Alguém atacou o primeiro ataque de Satanás, quando Deus liberou Satanás para atacar, porque ele quis testar Deus. Mas Deus sabia que ele não ia vencer. Mas falou: tá bom, Lúcifer, vai lá, tenta a sorte. E ele foi para cima de Jó, e a primeira estratégia dele foi atacar as jumentinhas, as finanças, né? Foi para cima da jumentinha, matou a jumentinha de Jó. A jumentinha é onde você tira o seu ganha-pão, meu irmão. A jumentinha é onde eu trabalho, que está lá, tem as fontes de renda, porque a jumentinha é aquela carga pesada que ela leva, né? Pegar ônibus. De ônibus, né? Carga pesada, às vezes, né? Tem esforço para ir ganhar o seu pão. E ele tira a jumentinha de Jó. Consegue ver isso? Leia Jó. É o Espírito falando com a sua igreja. Aí depois Satanás atacou a jumentinha, vamos tirar o recurso dele, o ganha-pão dele, vamos tirar o emprego dele. Tem gente que se acha segura demais, sabe? E toma decisão, deixa até marido, por causa disso. Não, agora eu financeiramente estou resolvida, e agora eu não preciso mais dessas coisas. Eu não preciso mais do apoio dele, não dependo dele. Eu sou financeiramente independente. Aí não precisa mais do cara, porque agora tem emprego e não entendeu a importância do seu esposo nem da sua esposa. Aí vai ter um emprego e troca o outro por causa do emprego, porque ele me suga demais, ele gasta muito meu dinheiro, então é melhor ele ficar na casa dele, eu na minha. Aí ela perde o emprego, e aquele povo que aquele homem tinha, era o único jeito dela se ajudar. Ela descobre que o emprego está, mas não está. A jumentinha a qualquer momento pode ser morta. Por isso que a gente não pode se apegar às riquezas como base da nossa vida. Paulo disse: não vos apegueis, não confieis nas instabilidades da riqueza, porque a riqueza, ela vai e ela cai muitas vezes. Ela vem e vai, né? Mas sabe, confiai no Senhor e obedecer a sua palavra. Confie no Senhor. Mas ele foi lá e tocou, primeira coisa, vamos tirar a jumentinha de Jó. Já começou o problema financeiro se apresentar. Daqui a pouco, segundo ataque de Satanás, está em João. Segundo ataque de Satanás, vamos tocar nos camelos dele. Não é os camelô não, é os camelos. Vamos tirar agora o camelo. O que é o camelo? É a resistência. Começar a mexer, porque são ataques estruturais e não fundamentais, não são no alicerce, são ataques na estrutura emocional. E quando ele tira o seu recurso, você emocionalmente já começa a ter um probleminha, né? Porque não tem dinheiro nem para vir na igreja, estou triste, não tenho pão, não tenho dinheiro para comprar pão, não tenho isso, aí começa a mexer no seu emocional. Aí quando começa a mexer no seu emocional, é exatamente o seu camelo que começa a insatisfação, a perda de motivação, de ânimo. O camelo representa a resistência. O camelo, ele fica não sei quantos dias sem beber água, acho que é 17 dias, não sei. Ele bebe a água, armazena, ele, o próprio corpo dele administra aquilo, e é muito tempo resistente. Então Satanás quer minar para que você perca a sua capacidade de resistir, causando o que? Pensamentos depressivos, tristezas, causando uma sensação de que impotente você não vai conseguir. Você não tem condição de ir, nem ir na igreja. Quando não tinha condição de ir na igreja, muitas vezes, eu ia a pé. Não estou falando que você tem que fazer isso não. Mas já andei de Carapicuíba para Osasco a pé. Mas andei, mas disse para Deus, estou andando a pé, porque eu não vou ficar pedindo para ninguém dinheiro não. Você vai mudar essa situação, Deus, porque eu creio em Ti. E eu vou ter um carro. E o Deus vai me dar um carro. Então, quando tinha dinheiro, vinha de ônibus, mas quando tinha dinheiro, vinha a pé. Mas não perdi a minha concordância no altar. Sempre recebendo a palavra de Deus. E vinha. Deus me deu o carro. E depois me deu outro carro.
E depois me deu outro carro, não tenho 3 carros, não troquei de carro. Não estou falando assim que Deus só. Meu cabelo, Satanás não pega não. Porque a minha resistência contra ele, não vou perder por causa das minhas emoções. Estou sem dinheiro. Está muito bom. Está muito. Eu não vou na igreja. Perdi a minha resistência. Porque eu estou doente. Porque não sei o quê. Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu estou cansado. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Tá bom. Olha o seu cabelo sendo morto aí. Olha o seu cabelo sendo morto. Primo, segundo ataque de Satanás da batalha espiritual, é a sua resistência. Só ele, né? Eles iriam reagir. Ele quer minar. Então ele mexe nas finanças, já começa a balançar. Onde falta o pão, né? Todo mundo grita. Ninguém tem razão. Mas mexe. Porque não tem. Então, irmão, cuidado com os seus desânimos. Para orar, para ir à igreja, para jejuar, seja o que for que Deus pediu para você fazer. Cuidado, porque às vezes o diabo está por perto. E você tem que estar pronto para dizer para ele, está escrito. E os cabelos são mortos. Então Satanás, o segundo ataque dele foi matar os cabelos. Então, tanto a jumenta quanto os cabelos, foi um ataque de Satanás às estruturas. Quando eu falo as estruturas, é isso aqui, ó, paredes. Alicerce está lá embaixo desse prédio aqui, tem um alicerce lá embaixo. É onde é feito com pedras, com rochas, com cimento, onde é apoiado todo o peso dessa estrutura. Então toda a condição emocional ela vem de um princípio para sustentar ela. E as estruturas são emocionais. Então, os primeiros ataques de Satanás vêm sobre as tuas estruturas, não sobre o fundamento, não sobre o teu alicerce, sobre os seus princípios. Ele vem contra a sua estrutura. Ele quer ver a sua parte emocional balançar. Ele quer ver a parede balançar. Na verdade, o que ele quer ver não é só a parede balançar, ele quer ver a casa cair. Mas ele balança a parede primeiro. Historinha de 3 porquinhos lá. Eu vou entrar e sopra. É Satanás com seus sopros, suas ideias doidas. Você não consegue. Você é fraco. Você não tem fé. Você não merece. A sua vida é isso mesmo. Irmão, reaja. Porque a palavra diz em Joel 3: diga ao fraco, sou forte. Ele disse: sinta primeiro o Espírito Santo. Espere o anjo vir até você, não diga. Reaja com a palavra. E você vai ver o poder de Deus se manifestar ao seu favor. Ele vem nas estruturas. Então, primeiro ataque, estrutura, é emoção. Finanças, abalar. Segundo ataque, vem tirar a sua resistência, tentar causar desânimo a você, falsas ideias. Mensageiros de Jó causam desânimo. E ele quer tirar o seu cabelo. Mas agora vem o último, em Jó 1,18. O último que eu digo que agora vem o terceiro ataque, era o último, o terceiro ataque de Satanás. Vamos lá ler rapidamente. Jó 1,18. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, o versículo 19: veio do deserto um vento muito forte, uma tempestade, que soprou a casa contra a casa, e ela caiu. A casa caiu, né? Primeiro ele atacou as estruturas, né? Mata o jumento, mata agora o cabelo, e agora foi para cima da casa. Eu quero ver a casa cair, quero ver a casa de pé. Aí aqui eu acho que a casa quase caiu mesmo do jumento. Cada estrutura ainda caiu emocional dele. Veja só, aí ele disse: veio, soprou a casa e ela caiu. Versículo 19: caiu em cima dos seus filhos, todos eles morreram, só eu consegui escapar.
Agora ele está mexendo no alicerce. Ele falou: agora eu vou matar os filhos dele, vou mexer com a tua família. Aí não, mexe comigo, mas não mexe com a minha. É que as pessoas falam. Mas Satanás diz assim: abala primeiro aí. Balançou, não cai. Então vamos para cima. Vamos começar a mexer no fundamento, no alicerce. Família é alicerce. Tá? Finanças, essa questão sua de ânimo, de alegria, de esforço, é alicerce. Depende das suas emoções, do seu posicionamento. Mas fundamento é família, são princípios. Quando a gente fala de fundamento, alicerce, é da onde virá os seus princípios. Ali Satanás quer tocar e mexe com a gente. Irmão, que coisa terrível é ter um filho. Você não imagina. Perder um filho. Quem é que perdeu o filho? Mesmo que seja minha boca. Se perdeu o filho, se já viu de perto a morte de um filho, somente que depois que cresceu, é uma dor, irmão. É uma dor que eu não passei por isso, mas é uma dor que não tem como falar sobre isso. Não tem como comparar. Tem pai que até hoje ele fica com a foto do filho, dizendo: ele era o sonho da minha vida, era o meu amor, era a minha vida. Porque ele podia perder qualquer coisa, mas menos aquilo que Deus lhe deu por herança. A família é o que Deus te deu por herança, e Ele te deu um princípio nesta família, através da sua palavra. Então mexem. Só que quando chega na família, a sua maneira tem que estar hasteada em Deus. Porque quando ele chega no alicerce é mais difícil. O diabo começa a falar: agora vai balançar e a casa vai cair. Porque se um filho morre, olha, eu vou falar, eu estou para ver somente a mãe. As estruturas ficar de pé é difícil. Marido morre, tá bom, sim. Às vezes tem uns que sentem, tem uns que ficam contentes, né? Marido morre, deixa ele na saída. Mas marido morre, sente, porque é parceiro. Mulher morre, sente. Mas quando um filho, é uma dor muito grande, porque é uma ligação na alma muito forte. Deus abençoa a sua aliança com o seu esposo, mas seu esposo, sua esposa um dia pode separar por algum motivo, por adultério, seja o que for. Mas os filhos, irmão, não tem como você desligar isso. É para sempre. Está ligado à tua alma nele. É um amor que não tem como separá-los. É muito forte na tua alma. E Satanás sabe disso. E ele disse: toquemos na família agora. Então quando você vê destruição dentro da sua casa, saiba assim, da família, o filho se perdendo, usando droga, ou o filho doente para morrer, comece a orar a Deus de uma forma, sabe, intensa. Porque a sua dor ali vai mexer definitivamente com as suas estruturas. Você pode estar bem financeiramente, mas vai mexer. Seu camelo vai morrer por uns dias. E sua jumenta talvez fique até comprometida. Estou falando de jumenta, não é finança. Estou falando de camelo, resistência emocional. E abatem. Então tem coisas que Satanás vem no terceiro ataque nos seus fundamentos. Então vigia com os seus fundamentos. Cuide da sua casa. Ore pelos seus filhos, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa. Abençoe, declare a palavra. Eu digo para vocês: pega o óleo, unja, pega a botija lá, leva lá, está tudo vazio aqui, mas pega aqui, ó, usa lá, unge lá, filho, unge foto, declara a palavra, profete, cubra a tua casa. E quando o diabo está tocando para destruir de vez o teu filho, a tua filha, não deixe, não te cale, enquanto Deus não disser a palavra final. Não tem mais jeito. Tem jeito, porque a palavra diz que tem. É aquela mulher, vai tirar o aparelho, né? Vai, tá bom, vai tirar. Mas ainda eu creio, tudo é possível para o meu Deus. E o meu Deus disse que a minha filha vai ficar viva ainda nessa terra. Mas ela está morta, mas eu creio.
Quando eu enterrar ela, meu Deus, eu falava, não tem o que fazer. Mas eu te agradeço, Pai, porque eu vivi com ela nesses momentos. Mas enquanto ela está aqui diante dos meus olhos, ainda não foi enterrada. Senhor, tem jeito. O caso daquela mulher foi muita fé. Porque a gente vê a pessoa viva, a gente está vivo, né? Tem jeito, mas quando a gente vê a pessoa morta e dizer, tem jeito, tem que ter muita fé. É uma convicção no nível top. E se não tiver convicção acima da média, não vive milagre, Deus não. Então Deus respondeu, milagre. A estrutura, Satanás vem. E fundamento que eu quero dizer para você, olhe para dentro da tua família e não ache que é assim mesmo. Que teu filho é assim mesmo, tua filha é assim mesmo. Senhor, perdoa minha filha, Pai. Ela está pecando, ela não te conhece, ela não conhece a tua palavra. Perdoe o meu filho, Pai, ele está fazendo tudo errado com a sua vida. Você não vai tomar as decisões por ele, mas você pode interceder com orações de quebrantamento, pedindo perdão, misericórdia de Deus, e cubra o teu filho com as palavras de bênção em nome de Jesus. Você vai dar certo. Deus está conosco, eu vou orar, você vai conseguir. Eu te amo, Jesus te ama, você vai conseguir, porque Deus está conosco, filho. E ora, e ora, e ora, e ora. Unge, pega lá as fotos, eu tenho lá as fotos separadas no lugar da minha sala. Toda manhã eu levanto para agradecer a Deus. E vou lá na sacada e agradeço a Deus. Mas pega as fotos. Enquanto o Espírito fala, ore, e eu começo, Senhor, toca. Eu chamo filhas, as minhas filhas, uma por uma. Venham para o Senhor. Não se percam, Pai, perdoa os pecados delas, porque elas não te conhecem como deveriam. Pai, ajuda minhas filhas, ajuda a minha família. Senhor, abençoa, eu abençoo essa, a Júlia, abençoa a Camila, abençoa a Bruna, e cubra minhas filhas. E uma coisa, Satanás, sabe, que uma coisa eu vou morrer, mas eu morro orando pelas minhas filhas. E não abra mão delas, não abra mão da sua família, porque a sua estrutura, ela pode balançar, mas quando ele tocar nos fundamentos, se você deixar, aí, irmão, a estrutura cai. É isso que está dizendo aqui no versículo? Quando a casa caiu na vida do Jó, começou ali nos filhos. Então, ele não tocou mais na emoção, mas começou a tocar nas estruturas, no fundamento. Ele começou a tocar no alicerce, no fundamento. Veja só o que a palavra está dizendo. Eu declaro de que amo, chegando a laça. Então comece a se posicionar de uma forma firme. Comece a olhar para as coisas de Deus da forma que Ele espera que você olhe. Vamos para o versículo 20 de Jó. Aí agora você vai ver o contra-ataque de Jó. Capítulo 20, para a gente finalizar. Ah, Satanás entrou na minha família. Ah, meu filho está viciado em droga. Ah, minha filha está vivendo miséria, dificuldade. Ah, meu filho está muito opresso, tá com depressão, está mexendo nas alicerces da sua vida. Então comece a se posicionar. E Jó estava cheio da palavra de Deus, que a Bíblia diz que estava sempre atento com as coisas de Deus. E quando Satanás tocou no alicerce, agora a casa caiu. Mas olha a resposta de Jó no versículo 20. Ao contra-ataque de Jó. Ele disse assim: então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a sua cabeça. Depois ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. No versículo 21, aí disse assim: nasci nu, vim pelado do mundo, vim sem nada, e sem nada vou voltar, vou morrer. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome do
Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Assim, nu eu vim, sem nada eu vim, e sem nada voltarei. E a Bíblia diz que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, mas louvado é o nome do Senhor. A reação de Jó, a reação de Jó, quebrantamento, pedindo a Deus misericórdia, humilhou-se, se posicione pela tua família, né, com orgulho, nem achando que o seu orgulho e suas opiniões vai resolver, mas se posicione com a sua família em quebrantamento, intercessão, oração de intercessão de quebrantamento, clame por misericórdia pelos seus filhos, pela sua vida, e saiba de uma coisa, que o quebrantamento, ela traz o arrependimento sincero diante de Deus, e com o arrependimento, você tem a condição de entender a soberania de Deus. Então, depois que Jó se humilhou, é que ele entendeu que Deus faz o que Ele quer. Então, por isso a Bíblia diz que ainda assim ele não pecou. Quer dizer, ele não saiu da sua posição espiritual que Deus esperava que ele estivesse. Eu estou aqui, haja o que houver, Senhor. Eu estou firme na minha fé, porque eu sei que a palavra final é a Tua palavra na minha vida, não é os conceitos dos homens, é a Tua palavra. E por causa disso a Bíblia diz: Satanás não conseguiu destruir a Jó, que recebendo a notícia dessa, alguém aqui tem vários filhos, né? A irmã tem bastante filhos, né? Tem. Imagina uma notícia: olha, o ônibus que estava com seus filhos morreram todos. É muito difícil. Tem mãe que vai se matar com a notícia. Tem mãe que fala: não vou aguentar. Meus 6 filhos morreram, né? Os 6 filhos morreram. Nenhum sobreviveu nesse acidente. Não tem dor, não tem como comparar essa dor. E muitas que não conhecem a Deus vão dizer: eu vou morrer também com eles. Que não tem mais sentido. Como agora nessa idade? Perder todos os meus filhos, como que eu vou criar? Ter outros filhos? Não tem. Acabou a minha vida, acabou os meus sonhos. Dá para entender? Mas Jó não pecou e assim não abandonou Deus, permaneceu. Eu sei que Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu permite todas as coisas, então em nome de Jesus eu estou aqui, Pai, me ajude. Depois nós vamos entender os próximos ataques de Satanás. Há uma outra estrutura fundamental, que é os alicerces, que é o quarto ataque. Mas esse ataque é a família, é a concreta, é a parte do alicerce. Então preste bem atenção, como você vai reagir. Está escrito, Satanás, reaja com a palavra de Deus. E se ele está mexendo já na parte do alicerce, irmão, vigie dobrado, ore dobrado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa. Não deixe de Satanás derrubar a casa, porque se ele derrubar vai ser muito complicada a sua reação. Se você perder principalmente o seu cabelo, a sua resistência, vai ser difícil. Então, cubra a tua família, ore pela tua casa, em nome de Jesus. Nanabacou declarou o nosso reconhecimento a Deus. Por último, a ansiedade são frutos dos questionamentos. Por isso que a Bíblia diz que ele não pecou, porque ele reconheceu a grandeza de Deus, que tudo veio das suas mãos. Então, o louvor de Jó, bendito seja o nome do Senhor, ele foi dizendo: eu reconheço, Senhor, que tudo que tenho, tudo que eu sou, veio das tuas mãos. Reconhecer a soberania de Deus, mesmo que as coisas estão dando errado, mesmo que as coisas estão indo na direção que você não consegue entender o porquê daquilo, não questione Deus, se posicione na oração, no jejum, no quebrantamento, se posicione com as suas armas espirituais e você vai ver o poder de Deus se manifestar, porque onde começam as nossas ansiedades, termina a nossa fé. E o questionamento, irmão, é o princípio, é o começo da nossa ansiedade. Nós, na verdade, ficamos ansiosos porque questionamos o presente, questionamos o passado, questionamos o futuro, e questionamos principalmente a Deus
do porquê que acontece isso no presente, do porquê que acontece isso no passado aconteceu, ou porquê vai acontecer, preocupado com coisas que ainda não aconteceram. Então, irmão, aquiete, olha o que a palavra diz. Por último, Filipenses 4:6, só mais 2 minutos, irmão. Não andeis ansioso com coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com orações e com ações de graça. Filipenses 4:6, agora o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Então coloque diante de Deus a sua vida, sua família. Não fique inquieto diante do problema. Inquietude é questionamento diante de Deus sobre as coisas. Fique quieto. E por último, Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabeis que sou Deus. E sabeis que sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Versículo 11 de Salmos 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Está ministrado. Terceiro ataque, fique esperto. Não deixe a casa cair.